toda a redação da Rádio Bandeirantes. Foi prorrogado o prazo para se inscrever no processo seletivo das FATECs para o segundo semestre de 2025. O período terminaria no último dia 6, mas agora segue até às 20 horas da próxima quinta-feira, dia 12 de junho. Os interessados devem se inscrever pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. São mais de 12 mil vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos, presenciais e à distância. A prova será aplicada no dia 29 de junho. Para concorrer a uma das vagas do vestibular das FATECs, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. Somada às 12 mil vagas do processo seletivo, as FATECs oferecem outras 7 mil aos candidatos do Provão Paulista, totalizando cerca de 20 mil vagas para o segundo semestre de 2025. As informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no site. As informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no site das FATECs. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Pra você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia. É sempre tão bom ter a sua companhia aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e estamos chegando a partir de agora com o Manhã Bandeirantes. Você ficou na companhia do Jornal Gente, de volta amanhã com Pedro Campos, com Cláudio Humberto, com a Thaís Freitas, direto da China, onde também está o nosso colega Tiago Prudente, com reportagens exclusivas para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, o nosso Manhã Bandeirantes destaca o que de mais importante acontece aqui na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista, no estado de São Paulo, mas equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo vão deixar você por dentro de tudo o que acontece até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o timaço de esportes de Carlos Batista e o programa Nossa Área. Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, eu, Heitor Fredo, agradeço você que está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico do nosso interior paulista, com a aba Ao Vivo, para você nos acompanhar de onde estiver, 24 horas por dia. E um grande abraço a você que está conosco no nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta tão pouco para chegar a 54 mil inscritos. Faça parte você também dessa comunidade. Receba em tempo real a nossa programação ao vivo com imagens aqui nos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica o Danilo Capucci e com a coordenação do Gil Kleber. A partir de agora, WhatsApp liberado para a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, seu comentário, a sua informação, a sua crítica, a sua sugestão pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. O Manhã Bandeirantes começa orientando você, motorista, que nos dá carona pelas estradas, avenidas, ruas que cortam a nossa cidade, a nossa região, trazendo como uma principal informação a você que está no sistema Anhanguera Bandeirantes: evite a rodovia dos Bandeirantes sentido São Paulo neste momento.
2 acidentes foram registrados durante a madrugada. O primeiro deles foi em Jundiaí, no quilômetro 47. Um engavetamento entre 3 carretas que interditou parcialmente a rodovia dos Bandeirantes e ainda gera um reflexo de lentidão na manhã desta segunda. A batida entre os veículos aconteceu na altura do quilômetro 48, quando os motoristas das 2 primeiras carretas reduziram a velocidade. O terceiro não conseguiu frear a tempo, não pôde evitar o impacto e aí veio o efeito dominó. Após a batida, 2 dos motoristas seguiram viagem normalmente. Ainda de acordo com a concessionária que administra o trecho e também a ATESP, que é a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o motorista da carreta que permaneceu no local transportava pallets. Ele não teve ferimentos graves e agora as câmeras podem ajudar a identificar os outros veículos que sofreram com as colisões. 2 faixas e o acostamento precisaram ser interditados. O trânsito foi desviado para a saída da rodovia Anhanguera no quilômetro 47. Neste momento, a rodovia dos Bandeirantes nesse trecho está liberada, mas seguindo viagem, um outro acidente foi registrado e esse ainda tem atendimento nesse instante. Quilômetro 25 da pista sentido capital, trecho da rodovia dos Bandeirantes que passa próximo ao distrito de Perus, já dentro da cidade de São Paulo. Não há ainda informações sobre pessoas feridas, mas também é um engavetamento e tem muitos carros encostados em uma das faixas e muito veículo ainda no acostamento. Evite a rodovia dos Bandeirantes, siga a viagem neste momento pela rodovia Anhanguera se o seu destino for a capital paulista. Se você estiver chegando à região metropolitana de Campinas ou precisar sair de Campinas para outras cidades utilizando o sistema Anhanguera Bandeirantes sentido interior, nesse caso, as condições são boas em qualquer uma das rodovias. O motorista não enfrenta a lentidão no sentido interior. Para quem está neste momento na SP-340, a rodovia Ademar de Barros, governador Ademar de Barros, a Campinas-Mogi, trânsito apenas carregado na chegada a Campinas para quem está vindo de Jaguariúna, Amparo ou mesmo Mojimirim, Mogi Guaçu. No mais, trânsito fluindo bem em outros trechos da mesma rodovia. No corredor Dom Pedro I, semana começando com tempo nublado em praticamente todo o corredor em diversos pontos. Pista molhada, tensão redobrada e o fluxo vai aumentando conforme o motorista vai chegando a Campinas. Principalmente no trecho entre a Magalhães Teixeira, o anel viário que dá ligação para a rodovia Dom Pedro. Nesse ponto, o excesso de veículos, mas trânsito considerado normal para esse horário numa metrópole como é a cidade de Campinas. 10 horas da manhã e mais 8 minutos. No mais, no trecho urbano da cidade de Campinas, são boas as condições ao motorista que segue no centro da cidade principalmente. Tem sim aqueles pontos tradicionais também de para e anda, mas nada extraordinário registrado nas primeiras horas desta segunda-feira. Pelo menos por enquanto. Qualquer novidade a gente atualiza você que nos dá carona aqui em FM 85.7. Na região de Alumínio, um acidente mais grave aconteceu na noite de ontem. Um pedestre morreu atropelado na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 79 da SP-270. A vítima estava na primeira faixa, que é a de maior velocidade, quando foi atingida por um carro que não foi identificado. A vítima foi socorrida, levada para um hospital mais próximo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Na manhã de hoje foi confirmada a morte deste pedestre e isso faz com que o caso ganhe uma nova proporção. A partir de agora, sendo investigado, portanto, o motorista que provocou esse homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Mas ao abandonar a cena do crime, ele também responde por não prestar socorro após provocar uma colisão, nesse caso, a morte de alguém que estava tentando atravessar a rodovia. 10:09, ainda falando das rodovias, mas agora no caráter de segurança pública. A Polícia Federal de Campinas e a Polícia Militar Rodoviária fizeram uma ação conjunta na noite de ontem na rodovia dos Bandeirantes
e apreenderam uma carga de 700 quilos de maconha. Isso foi próximo ao quilômetro 20 da rodovia dos Bandeirantes, trecho, portanto, da capital paulista, mas com o trabalho sendo feito pela Polícia Federal de Campinas, porque era para essa região que as drogas estavam vindo e a polícia já tinha essa informação. A ação foi deflagrada ali por volta de 7h20 da noite. Um caminhão e o semi-reboque foram interceptados. Durante a vistoria, 43 fardos de maconha foram apreendidos. Os 2 ocupantes do veículo foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal aqui da cidade. Eles permanecem à disposição da Justiça Federal. Os 2 respondem pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Penas que podem passar de até 35 anos de prisão, se nenhum juiz entender que o caso não configura o tráfico de drogas, mas a quantidade não tem como negar. 700 quilos de entorpecentes e com um destino para abastecer pontos de tráfico da região de Campinas. 10h11, ainda aqui na cidade, uma outra investigação está em andamento e essa um pouco mais complexa. Uma mulher foi executada durante a madrugada enquanto estava sentada em um banco na porta de uma casa no bairro Campos Elíseos. 2 homens passaram atirando, não levaram nada dessa vítima, num clássico crime de execução. Agora, há uma dificuldade, primeiro, na identificação de quem é essa mulher que não portava documentos. E segundo, de localizar esses bandidos que foram sim flagrados por uma câmera de monitoramento, cujas imagens já estão nas mãos das autoridades e que estão na reportagem do Everton Ramos, que você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube vai ver no detalhe como tudo aconteceu. 2 homens passam de moto, eles voltam e sobem na calçada. A vítima está sentada em um banco. Os suspeitos então passam a atirar. Na imagem dá para ver o clarão dos disparos. 15 ao todo. Instantes depois, eles fogem. Com diversas perfurações pelo corpo, a vítima não resistiu e morreu no local. O crime foi bem aqui e a vítima não tinha documentos pessoais, o que não possibilitou a identificação do corpo. Mas, segundo a polícia, se trata de uma mulher parda, com cabelos crespos, porte físico robusto e um pentagrama tatuado nas costas. Apenas um aparelho celular foi apreendido. 15 estojos de munições deflagradas foram recolhidos no local. Marcas de tiros e de sangue ficaram pelo banco e na parede. O caso aconteceu por volta das 10h30 da noite, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. A polícia trabalha para identificar a vítima e os 2 executores. A investigação é feita pelo setor de homicídios e proteção à pessoa de Campinas. Até o momento, ninguém foi preso. Um dos trabalhos para a polícia neste momento é localizar todos os boletins de ocorrência realizados nos últimos dias de pessoas eventualmente desaparecidas, se tivesse, nesse caso, alguém procurando por essa mulher, para entrar em contato com a família, para entrar em contato com quem fez a abertura desse boletim de ocorrência e assim ver se há a identificação do corpo. Uma vez identificado o corpo, a polícia começa a buscar histórico recente dessa mulher, se ela vinha sofrendo algum tipo de ameaça, se tinha envolvimento com o mundo do crime, se estava sendo perseguida por alguém nos últimos dias e relatou isso a alguma pessoa, para tentar fechar esse cerco contra os criminosos que continuam foragidos. A Polícia Civil em Limeira começa também a ouvir depoimentos para tentar entender uma tragédia em família que já está, nesse caso, explicada. Por mais que a gente, ao ouvir as informações, não consiga compreender o que acontece para que um homem chegue a esse extremo. Um procurador jurídico da Prefeitura de Limeira matou a tiros a esposa, o filho de 2 meses e tirou a própria vida dentro de casa em um condomínio de classe média alta, de alto padrão da cidade. Ele sofria com depressão e, ao que tudo indica, porque a polícia ainda está fazendo um levantamento, são as informações preliminares, ele, como CAC,
conseguiu comprar uma arma registrada no nome dele, que resultou nessa tragédia. O servidor, inclusive, estava afastado das funções na prefeitura há 30 dias, autorizado por um médico psiquiátrico. A cena é muito triste, como ela foi descrita pela testemunha, o pai desse homem, avô da criança, sogro dessa mulher. Ele havia combinado com o filho e com a nora para que o bebezinho de 2 meses fosse levado por esse avô a uma consulta pediátrica. Então, logo cedo, as empregadas que trabalhavam para esse casal chegam, percebem que o quarto estava fechado, silêncio na casa, nenhum sinal de arrombamento, nenhum vidro quebrado, nada revirado. Elas entenderam que a família ainda estivesse dormindo. O avô ligava, mandava mensagem de WhatsApp, nada. Ele vai até o local, abre a porta e encontra a cena de todos deitados à cama, como se estivessem dormindo, mas todos sem vida. O repórter Guilherme Selegato conversou com o delegado que está à frente dessa apuração. Não há outra hipótese neste momento que não seja a de duplo homicídio seguido de suicídio. E o Dr. João Vasconcelos, na reportagem, vai contar um pouco mais sobre os próximos passos da Polícia Civil. A tragédia aconteceu nesse condomínio de alto padrão na cidade de Limeira. De acordo com a polícia, Cristiane Laurito e o filho Theo, de apenas 2 meses, foram mortos a tiros por Rafael Horta, marido e pai das vítimas. Após o crime, Rafael tirou a própria vida. As primeiras suspeitas da polícia é de que Rafael estava em tratamento psicológico e teria tido um surto e tirado a vida da família. De acordo com a polícia, foi o avô da criança que acionou os agentes. O homem teria vindo até a residência buscar o neto para levar ele ao hospital. Ele chamou por diversas vezes, mas ninguém atendeu. O homem então resolveu entrar na casa e se deparou com Rafael, Cristiane e o neto sem vida. O suposto autor, né, dos disparos estava em depressão, estava em quadro de depressão. Parece que estava até afastado do trabalho, mas não chequei essa informação com precisão. E ele estava em estado de depressão. O casal se dava bem, pelas informações que nós recebemos lá. Então não tem ainda, tudo é início de investigação. No início da tarde, equipes da Polícia Científica chegaram ao local para fazer a perícia. O serviço funerário chegou na sequência para a retirada dos corpos. O caso, agora, é investigado pela Polícia Civil. Rafael era procurador jurídico da Prefeitura de Limeira. A administração municipal se manifestou em nota dizendo que lamenta o ocorrido e presta solidariedade aos familiares. Vítima mulher, a esposa desse servidor que provocou essa tragédia toda, era Cristiane Laurito, servidora concursada na Câmara Municipal de Campinas. Ela trabalhava desde 2014 no cargo de coordenadora de execução orçamentária e financeira. Estava em licença maternidade, porque o bebezinho tinha apenas 2 meses de vida. E também, claro, vai ser investigado o ambiente em que essa família vivia, mas não há histórico de boletim de ocorrência dela contra o marido, não há registro de medida protetiva. O casal estava fazendo uma reforma na residência. Todos os vizinhos dizem que eles eram educados, simpáticos com a vizinhança, nunca houve relato, isso já testemunhado também por quem prestou esse primeiro esclarecimento ali na cena do crime. Nunca houve relato por parte da mulher de violência do marido. Então, é o tipo de tragédia que a gente precisa ir mais a fundo para saber o que leva um homem a fazer isso contra a própria família, tirar a própria vida, fazer 2 vítimas inocentes num processo de doença psiquiátrica que ele vivia e que hoje a gente só lamenta, sem saber o que passava na cabeça desse homem, e deseja muita força à família e vai continuar acompanhando os trabalhos por parte da Polícia Civil. Para a gente fechar esse nosso bloco com as notícias das últimas horas que marcam nossa região, a Polícia Civil realizou mais uma fase aqui em Campinas da Operação Fogo na Bomba. O objetivo é fiscalizar postos de combustíveis e foram 6 os locais.
em Campinas, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. A ação integra uma força-tarefa que é coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior, o DINT2. O objetivo é coibir irregularidades na comercialização, no transporte e na distribuição de combustíveis. Uma das fraudes foi identificada em um caminhão que chegava para realizar o transbordo deste combustível em um dos postos. Isso aconteceu na cidade de Vinhedo. O doutor Marcel Fé, delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, conta pra gente um pouco mais qual é a irregularidade flagrada neste veículo que transportava combustíveis. Quando um caminhão carrega o combustível numa distribuidora, a escotilha, que são aqueles grandes buracos que existem no tanque, ele recebe um lacre que tem que estar inviolável no momento da distribuição junto ao posto de combustíveis. Como o lacre estava divergente da nota fiscal, há suspeitas de que ele possa ter passado por algum local e ser manipulado o conteúdo do combustível. Ou então, a nota fiscal que estava sendo apresentada para a venda de hoje, ela pode estar sendo utilizada por mais de uma vez, tá? Porque ela foi emitida na data de ontem, no final da tarde. Então, são duas situações distintas que serão devidamente examinadas, mas que já deixam estampada irregularidade de acordo com a legislação vigente. E esse caminhão teve o conteúdo, ou seja, a amostra do combustível que ele transportava também foi recolhida para ser feita a inspeção. O caminhão em si não foi apreendido porque ele, como veículo utilitário, não apresenta nenhuma irregularidade. Esse o delegado Marcel Fé, titular da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Nós conversamos também com o Dr. José Carlos Silva, o delegado titular da seccional que abrange toda a região de Campinas, e ele explica os critérios escolhidos para a fiscalização nestes 6 postos e quais os trabalhos que seguem, contando inclusive com denúncias anônimas de quem eventualmente abasteceu o veículo e descobriu que o carro virou uma bomba. Foi realizada mais uma etapa da operação denominada Fogo na Bomba pela DIG da DEIC do DINT2 de Campinas, com o objetivo de coibir os crimes contra a ordem econômica, especialmente com relação à adulteração de combustível e fraude nas bombas. Essa operação será realizada periodicamente, sempre com esse objetivo. Nós escolhemos os estabelecimentos de acordo com eventuais denúncias, preço abaixo do valor de mercado, ou então algum boletim de ocorrência registrado com relação a eventual fraude. Essa operação não tem prazo para terminar e pretendemos expandir em todas as cidades que compõem o DINT2, sempre que houver suspeita ou alguma denúncia de adulteração ou fraude na bomba de combustíveis. É importante ressaltar, se eventualmente algum consumidor se sentir lesado, pode fazer a denúncia no 181, que é o nosso órgão oficial de denúncias, comparecer na delegacia mais próxima do seu bairro, ou então pode também fazer a denúncia pelo telefone da DIG, que é o 19-3231-1050. Repetindo, o telefone da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, DDD 19-3231-1050. Se você abasteceu em um posto e percebeu que seu veículo começou a dar problemas, ou está acostumado a, dentro do preço médio, colocar uma quantidade, bota R$100 no carro, geralmente isso você coloca R$100 hoje de gasolina, dá o quê? Um quarto do tanque, um pouquinho mais do que isso, se muito. Agora, colocou esse mesmo valor num preço mais ou menos de mercado e o carro quase não reagiu, o ponteirinho quase não subiu, 3231-1050.
Você também pode fazer essas denúncias diretamente para o RECAP, o Sindicato de Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Se você acessar a página recap.org.br, você vai ver que tem um espaço exclusivo para fazer a denúncia também de algum posto que possa estar te enganando, que possa estar vendendo combustível adulterado ou uma quantia inferior àquela que você está pagando. São os golpes, infelizmente, que ainda são comuns no Brasil todo. E essa fiscalização, pelo menos quem sabe, pode trazer números melhores daqui para frente quanto à qualidade do combustível que nós abastecemos. 10h25, um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre a política aqui da nossa região. Nós vamos falar sobre projetos que estão em pauta na Câmara Municipal aqui de Campinas. Por exemplo, uma comissão está avaliando uma proposta que proíbe a nomeação em cargos públicos para agressores aqui na cidade de Campinas. Tem proposta para mudar o Estatuto de Proteção dos Animais, tem área que está sendo doada à Arquidiocese da cidade e a gente vai falar sobre também outras propostas do parlamento aqui da cidade, de parlamentares que colocaram essas propostas, esses projetos já em discussão. E a gente vai falar também de um balanço de uma cidade aqui da região que conseguiu um reajuste, um dissídio, considerado o maior de toda a RMC. Que conta foi essa e como esse dinheiro consegue movimentar a economia dessa cidade? A gente vai falar sobre esses e outros assuntos, além de política nacional, internacional, destaques do Brasil e do mundo, na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas vai realizar uma ação especial contra a gripe. Nessa sexta-feira, a ação vai acontecer no Shopping Parque das Bandeiras, das 3h30 da tarde às 7h30 da noite. Agora, no sábado, serão 5 locais para cobertura vacinal. Nos centros de saúde São Domingos e Campo Belo, essa ação começa a partir das 8 horas da manhã. No supermercado Mercairã do Jardim Campos Elíseos, das 8 horas ao meio-dia. No Paulistão Atacadista da Vila Aeroporto, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E por fim, no Shopping Parque das Bandeiras, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Não é necessário fazer um agendamento para receber a vacina. É só apresentar o documento com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. Para mais informações, acesse o portal vacina.campinas.sp.gov.br. A dose da vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses. E segue disponível em todos os centros de saúde da cidade de Campinas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Manhã Bandeirantes.
Quinto sinal marcando 10h30 da manhã, hora certa da informação regional aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está chegando agora aqui no microfone forte da RB. Obrigado a você que segue conosco e que desde cedo é um ouvinte muito bem informado, muito bem informada e que desde cedo olhou para o céu e pensou, será que vem chuva hoje? Final de semana foi de garoa, não foi de temporal, mas choveu na região metropolitana. E hoje será que o tempo continua com baixa temperatura? Será que eu me arrependo por não ter trazido guarda-chuva e saio atrás de uma loja no centro daqueles camelôs para pelo menos não ficar desamparado? Quem vai ajudar a gente a tirar essas dúvidas é a Nath Luquezzi, já presente conosco nos nossos estúdios. Muito bom dia para você, Nath. Da Rádio Bandeirantes. Pois é, eu acho que é bom sempre deixar daqui pra frente um guarda-chuvinha, pelo menos essa semana, viu? Porque a segunda massa de ar polar do ano chegou ontem pelo sul do país e deve se espalhar até o sudeste durante esse início de semana, tanto que a gente já está sentindo desde hoje. Então, no estado são esperadas pancadas de chuvas moderadas a forte aqui pro interior também. E para essa semana, apesar da nova massa de ar polar, não deve ser tão forte quanto a primeira registrada agora na última sexta-feira de maio, mas ela tem como característica ser abrangente tanto quanto, provocando essa sensação de frio generalizado. E sim, durante essa madrugada, a frente fria então avançou em direção ao norte do estado, aumentando a possibilidade de temporais também aqui em Campinas, a nossa região, Ribeirão Preto. E até o final da noite, as chuvas reduzem em todo o território paulista, mas a tendência é que essa semana fique assim. Chuva de moderada a forte, esses episódios também, um frio que vem aí, inclusive essa nova massa, né, de ar, as temperaturas mínimas devem ficar até 5 graus abaixo da média histórica de junho, que já é uma média naturalmente baixa, mas agora até 5 graus abaixo. Tanto que essa semana, ó, mínimas bem baixas, quarta-feira um dia bastante frio com mínima de 10 graus, quinta e sexta com 9 graus de mínima, então é bom levar sempre o guarda-chuva e um casaquinho para garantir essa semana. Nesse final de semana, cerca de 40 líderes comunitários aqui de Campinas participaram de uma formação prática no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, com orientação por parte da Defesa Civil, por parte de outras secretarias, para as mudanças climáticas e os problemas que podem acontecer em função dos períodos mais chuvosos do ano. A iniciativa coordenada pelo Orçamento Cidadão, responsável pela intermediação entre as lideranças de bairros e a administração pública. A ideia é fortalecer a capacidade de resposta da comunidade de uma maneira mais rápida e eficiente. Então, preparar este líder comunitário, preparar esta pessoa que está em bairros muitas vezes afastado das regiões centrais, das bases de defesa civil, para em grandes ocorrências ter uma resposta urgente, um atendimento imediato até a chegada das autoridades. Claro que não é a substituição de um profissional treinado, técnico, mas é não desamparar quem está no bairro até a chegada de alguém que seja aí sim um funcionário da Defesa Civil e por aí vai. Então, nesse último sábado, o grupo recebeu treinamento sobre situação de incêndio, inundação, alagamento, morcegos no bairro, e aí não é para eles irem lá pegar um morcego, mas saber como isolar o animal até a chegada das zoonoses, dengue, com uma fiscalização de porta em porta, escorpiões, febre maculosa e sobre o socorro em situação de emergência com as pessoas com deficiência. Trabalho que deve ter novas ações também ao longo dos próximos dias. Primeira formação teórica foi em 31 de maio, no dia 19 de julho tem mais uma reunião marcada, depois um encontro em agosto, setembro, outubro, novembro. E aí, com todas essas lideranças treinadas, a gente espera que não aconteçam grandes eventos climáticos nessa próxima temporada de chuva 25-26. Mas se acontecerem, pelo menos nos bairros, existirão pessoas ali para dar um suporte para a população. Às 10 horas e 34 minutos, vamos falar também sobre a política aqui da nossa região, no nosso interior paulista, mais especificamente abrindo espaço para a cidade de Montemor, que também nos dá uma grande audiência no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas.
A cidade de Montemor anunciou o maior reajuste dos servidores públicos da região metropolitana de Campinas neste ano. 9% do valor. A porcentagem está acima do comparativo, por exemplo, em municípios como Jaguariúna, com dissídio de 5%, Indaiatuba com 5,5%, Arthur Nogueira 4,8% e Americana com 7%. Montemor, o que mais se aproximou de Montemor foi Sumaré, com um pouco mais de 8,5%, mas com pagamento dividido em 3 etapas. No município de Montemor, os 9% de reajuste serão pagos de forma retroativa, referente ao mês de maio, começando, portanto, na última sexta-feira do mês, no último dia 30, ou seja, já caiu a primeira parcela. Para a gente entender essas contas e também os trabalhos no município nesse primeiro semestre de uma nova gestão, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes é o prefeito Murilo Rinaldo, do PP, prefeito de Montemor, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite. Um bom dia para o senhor, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, prefeito. Meu aí, muito obrigado, Heitor. Obrigado sempre nesta manhã da Bandeirantes aí. Está disponível para atender os prefeitos. É muito gostoso e oportuno poder estar conversando, explicando e falando um pouco mais do nosso município, né? E como você já comentou aí, Heitor, 9% que foi concedido aí para os funcionários, né? Eu sei que não é fácil, é o maior número da RMC inteira, das 20 cidades aqui na região nossa. É pesado, primeiro ano de mandato, primeiro 5 meses aí, você ceder um aumento, mas tem que ser firme, forte, confiante, que dá tudo certo e trabalhar para trazer mais recursos para conseguir suprir essas necessidades financeiras. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, prefeito. Qual foi a conta feita pelo senhor, pela sua equipe, para conseguir chegar a esses 9%? E qual foi a situação financeira que o senhor encontrou à prefeitura? Heitor, a situação financeira aqui, posso dizer para você, foi uma das piores que eu já vi na RMC também, que a gente, não é comparação, mas nós conversamos muito com todos os prefeitos, né? Então, para poder entender o que cada município está passando. Herdei aqui uma prefeitura aí em torno de 180 milhões de dívida. Tudo bem que tem algumas dívidas que era parcelada já, que é da Previdência, mas muitas dívidas deixadas aqui, vamos supor, para fornecedor, o nome no CADIM, da Sabesp, CPFL, conta sem pagada telefônica, enfim, um caos no município. Isso aí me preocupou muito, mas com toda a certeza aí que ia superar todos esses desafios. Essa conta de 9%, nós pegamos o aumento, que não deu nem 5%, né, o normal que estava da correção, e nós analisamos aqui todo o histórico que teve nos últimos 12 anos no município de Montemor, referente ao aumento. E eu vi que passou um caos aqui, se você comparar com todos os municípios em volta, com todas as inflações que teve, eu falo que eu gostaria de ter passado os 2 dígitos, que era a parte minha, mas não consegui. Então, com muito custo, chegamos nos 9%, com muita ajuda do sindicato também, que estava presente aqui, agradecer o Paranhos, que é presidente do sindicato, então conseguimos chegar nesse 9%. Devido todo a parte, o histórico nosso financeiro do município, esses 9%. E dizer também para o servidor, nós estamos aí pagando todo atrasado que o servidor tem no município também, que é outro caos. Passa de 4 milhões de reais que nós temos que pagar para o servidor. É aquelas licença-prêmio que o servidor tem, banco de horas. Então, estou pagando aí desde, para você ter uma base, tem funcionários aqui que não recebem desde 2018. Então, nós estamos pagando todos esses anos até chegar no ano de 2025 também nessa parte aqui para o servidor público. E de onde foi necessário cortar custos para que esse dinheiro fosse enviado, direcionado para os servidores municipais, prefeito? Esse, na verdade, eu cortei muito aqui, o que fala-se o famoso guarda-chuva. Então, alguns cargos já foram sanados, foram cortados, né? Aqui que tínhamos, cargos comissionados principalmente, bastante. Diminuir o gasto nosso financeiro da folha de pagamento. Quando eu assumi aqui, nós estávamos em torno de 48%. Nós estamos hoje em média de 42% o pagamento. E também cortamos muitos contratos. Contratos no qual não precisava existir. Tipo,
o contrato que a prefeitura contratava uma terceirizada e a terceirizada contratava outra terceirizada. Então, eu fui direto numa terceirizada só. Um exemplo foi para a contratação de médicos. Contratamos 16 novos médicos num chamamento público, usamos a tabela SUS para pagar. Isso aqui no caixa já deu uma economia de todos esses médicos contratados em torno de R$200 mil por mês de economia. E alguns outros contratos também que não era necessário no momento, eu já cessei esses contratos, diminuímos muito, e aquele efeito guarda-chuva, que tinha muitas pessoas que trabalhavam em empresas terceirizadas, mas de fato trabalhavam na prefeitura. Esse aí também eu cortei aqui no mandato. Nós estamos conversando com o prefeito de Montemor, Murilo Rinaldo, e conosco também a jornalista Nath Luquez. Bom dia, prefeito. Você citou os médicos e eu acho que uma área muito importante de ressaltar é a área da saúde. O que já foi feito? Quais que foram os desafios? O que a gente pode esperar nesse seu mandato? Ô, Nath, para você ter uma base aqui, nós temos aqui 11, no geral, postos de saúde no município. E cadastrado no governo do estado e governo federal, tinha apenas 5 postos de saúde. Então, o município não passava as informações para o SUS, não alimentava o sistema que fala. Em dezembro mesmo, nós temos um retorno, um repasse daqui do SUS, em torno de R$170 mil, e isso estava em dezembro. Agora, nesse mês de abril, nós já fechamos com mais de R$280 mil. Isso só a informatização do sistema. Então, colocar desde o paciente ser atendido, quando o paciente toma uma medicação, quando ele faz um curativo, ou em algum especialista que ele passa, porque isso aí o governo devolve, ele retorna, ele paga por isso. Só que aqui não estava tendo essa informação. E outro ponto aqui também na área da saúde foi medicamentos. Hoje em dia, todos os medicamentos que tem na cesta, nós temos hoje na nossa farmácia. A farmácia hoje nossa está com 100% do medicamento. Então, não está faltando medicamento, aquele básico que fala da cesta, né? Que antigamente estava faltando muito. Na área da saúde também, já foi pago mais de R$6 milhões para empresas que prestam serviços para o município. Para você ter uma base, nós estávamos sem contrato de oxigênio. Medicamento estava devendo 4 milhões. Isso aí já foi sanado também. E uma situação que até eu fico contente de falar é os médicos nos postos de saúde. Antigamente não tinha os especialistas. Então hoje nós temos ginecologista, temos pediatra, raio-x da nossa UPA funciona 24 horas, entendeu? Aquela fila que tinha antigamente, nós tínhamos uma fila aqui para novembro de ginecologista num posto de saúde. Uma senhora me falou ontem, lá na Feira do Jardim Paulista. Para você ter uma base, ela vai ser atendida semana que vem já, com esses médicos novos que estão vindo aí. Então nós estamos zerando a fila, mas não para por aí. Também estamos trabalhando para zerar a fila que nós temos aí de exames, porque é muito exame, tem pessoas que estão 2 anos esperando o exame, isso é inadmissível. Então já estamos também trabalhando em zerar a fila de exames. E é o que eu falo, você tem mais médico, provavelmente você vai gastar mais medicamento, vai surgir mais exames e vai surgir mais cirurgias. Mas eu tenho que ver num geral. Então, contratamos médicos, colocamos medicamentos nos postos de saúde, né? Vamos diminuir já essas filas de exames e também vamos partir agora para cirurgias pequenas e média complexidade, a prefeitura mesmo vai custear. E as alta complexidade, aí nós dependemos aí do governo para poder dar uma ajuda. Mas já diminui um pouco essa parte do governo, está nos ajudando. O governo só fica com a de alta complexidade e a de média e baixa fica para o município. Assim nós conseguimos zerar todas essas filas. Prefeito, no portal da Prefeitura de Montemor, no site montemor.sp.gov.br, assim que você abre, existe uma aba para um programa, que é um programa interessante que acho que vale a pena a gente trazer para o nosso ouvinte também, chamado Encontre Seu Pai Aqui. É um trabalho para o reconhecimento de paternidade de forma extrajudicial, numa iniciativa do Fundo Social de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Montemor e do Fundo de Solidariedade da cidade também de Montemor. Como é que funciona esse trabalho? São oferecidos exames DNA? Como poder comprovar a paternidade de alguém que não reconheceu e que eventualmente não tenha sequer na documentação dessa pessoa? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, Heitor, em parceria com o governo do estado, como você comentou,
O que acontece aqui? A pessoa faz seu cadastro no Fundo Social, né? Vai no Fundo Social, explica, conversa, e se já tiver algum indício desse parentesco, desse pai, o Fundo Social já faz aquele check-up, vai conversar com o pai para poder não ficar esperando entrar na parte judicial. E nós servimos todos os suportes daí que precisa, caso houver interesse também. Então nós fazemos essa ponte familiar entre o pai e o filho para poder não esperar, não causar um transtorno, né? E judicialmente fazendo tudo isso aí, já causa aquele transtorno para o pai, depois de filho, fica meio chateado um com o outro, né? Então, para isso não acontecer, nós já vamos de frente para poder fazer uma consolidação dos dois e o pai se querer fazer esse exame antes que o juiz determine. Então, nós damos todo o suporte e custeamos tudo isso aí através do município. Prefeito, você tem algo em mente direcionado a políticas específicas voltadas às mulheres, combate à violência de gênero ou até a promoção de autonomia econômica? É algo que você pensa para a sua gestão? Sim, estamos trabalhando muito essa parte aqui da mulher. Temos aqui a Lei Maria da Penha, tem N municípios, né? Estamos fazendo agora uma readaptação para essas pessoas, para essas mulheres também que são vítimas. Então, para ela passar numa sala apropriada, com especialistas também, para fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, seja ele qual for, mas para não constrangir ela ao público. Passar hoje aqui nós temos uma policlínica, que é o centro de especialidades, onde tem todos os especialistas nesse mesmo local. Só que essa pessoa, essa mulher que está passando por essa situação, o que nós estamos fazendo? Acolhendo ela e levando em outro local para ela ter esse atendimento, para ela ficar mais à vontade, para não ficar numa situação constrangedora. Então já estamos fazendo isso aí e várias outras legislações também estamos adaptando aqui, principalmente para as mulheres. Desde um tratamento que tem um preventivo na área da saúde, quanto na área social e parcerias também com o Fundo Social. Nós estamos desenvolvendo cursos para as mulheres, seja ela a idade que for, costura, culinária, enfim, N especialidades aí para trazer essas mulheres para o nosso campo aqui, até mesmo para o campo do trabalho. Então já é uma ação que já está acontecendo no município e está aumentando cada dia mais. Prefeito, para a gente finalizar, o senhor, no início desse mandato, já teve um desafio pela frente que é algo histórico na cidade de Montemor, o alagamento por conta do transbordamento do rio Capivari, os índices muito altos de chuva que estamos vendo com frequência e não será diferente também quando chegarmos no período de primavera e verão. Já em fevereiro desse ano, por exemplo, o nível do rio Capivari atingiu 5 metros de altura no trecho em que ele corta a cidade de Montemor e inundou casas, comércios. O que está sendo feito nesse período de estiagem para minimizar o impacto de um problema histórico que agora o senhor tem o desafio também de atender a população para que essas cenas não se repitam? Heitor, posso dizer para você que o alagamento aqui, eu tenho 42 anos de idade, eu sou nascido e criado em Montemor. Então eu vejo que Montemor tem esse problema já de muito tempo. Também fui secretário da Defesa Civil. Em 2017 foi uma das maiores chuvas que não aconteceria em 40 anos, aconteceu quando eu estava à frente da Defesa Civil. Então esse desafio já vem acompanhando há tempo. Eu preciso agradecer muito aqui a parceria do governador, do Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Estive com ele no sábado e ele já vai destinar as máquinas para a gente começar a fazer a limpeza nas calhas do rio e também uma parte de desassoreamento. Mas a Prefeitura de Contrapartida já elaborou, né, um projeto, estamos apresentando para o governo do estado para ele autorizar fazer o desassoreamento na margem do rio Capivari inteiro. Nós temos aqui 21 quilômetros, é a extensão que passa no município de Montemor do rio Capivari. Então o governo, nós estamos solicitando que o governo autorize nós fazermos essa limpeza e esse desassoreamento. Para você ter uma base, a calha do rio do município aqui era para estar com 3,5 metros de profundidade. Tem local que nós não estamos atingindo nem 1 metro. Se você vê umas filmagens que nós fizemos com o drone aqui, você vê aquela areia superficial. Então nós temos que retirar essas areias, fazendo o desassoreamento, limpando essas calhas. Uma ação que nós já fizemos foi uma parte da limpeza do rio. No município, nós tiramos mais de 18 caminhões, truques de sujeiras que estavam no rio, impedindo a passagem de água.
Então foi tirado toda essa sujeira que vem no rio, né, de pessoas que vem jogando sujeira no rio, também galhos, árvores caídas dentro do rio. Então já viemos fazendo essa precaução aí para essa limpeza antes das águas. E agora com as águas que está por vir aí também, nós já estamos desenvolvendo alguns projetos aqui de fazer alguns bolsões, alguns piscinões para poder sanar esse problema. Mas é trabalho que já está sendo feito, que a chuva não espera, né? Logo vem uma chuva aí e Montemor tem um caos. Só que é o que eu falo sempre para os nossos munícipes aqui, ter um pouco de paciência, que esse projeto nós sabemos que é demorado, mas que já comecei a implantar no município. Então, creio eu que nesse primeiro mandato meu, vai diminuir no mínimo 50% o problema de alagamento já no nosso município de Montemor. E também, em parceria com o governo, estamos solicitando casas, moradias, para poder trocar, né, com o pessoal que mora naquelas partes alagadiças ali, bem na primeira onde chega a água, para eles poderem mudar dessas casas para uma casa que nós vamos doar do município, para eles já não sofrer mais isso aí. Nós temos em torno hoje de 400 famílias atingidas diretamente com a enchente em Montemor. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o prefeito Murilo Rinaldo, do PP, ele que é o prefeito de Montemor, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte, com todos os ouvintes, principalmente de Montemor, que estão conosco neste Manhã Bandeirantes, nesta edição do Manhã Bandeirantes, e deixar o espaço sempre aberto, prefeito, para falarmos sobre essa importante cidade aqui da nossa região. Um grande abraço ao senhor, um bom trabalho a toda a sua equipe nesta semana. Muito obrigado, Heitor. Obrigado a todos os ouvintes dessa Manhã da Bandeirantes aí. E sempre também coloco o Montemor à disposição dessa rádio séria, honesta, que leva a verdade para a população. Um forte abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Nós que agradecemos ao prefeito Murilo Rinaldo conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Ele é do Partido Progressista, na verdade o PP é Progressistas, que aliás está numa formação de federação com União Brasil e ao juntar forças as duas legendas ganham aí um peso eleitoral, engordam caixa com mais recursos dos fundos públicos e é algo que a gente vai ver ao longo da eleição 2026. Só para a gente também situar como está o movimento, que vai muito maior do que os líderes da nossa região, né? É uma questão que vem de Brasília e das lideranças, mas só para a gente também entender como está o cenário político nacional e o cenário político aqui da nossa região. Por exemplo, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Campinas. E um dos temas, a pauta, ela não está lá das mais recheadas na sessão de hoje à noite, não. Foi incluído um projeto de lei em regime de urgência, que é da própria mesa da Câmara Municipal. É uma questão mais interna, não mexe tanto talvez com o dia a dia dos campineiros, mas para a Câmara, sim, ela tem esse regime de urgência. Vão ser oferecidas 15 vagas de estágio para alocação em órgãos de assessoramento e controle e gestão institucional. São 15 estágios na Câmara Municipal de Campinas. E aí isso precisa passar por plenário, ter a aprovação dos vereadores. E esse é o principal projeto hoje em pauta. Porque depois tem título de cidadão campineiro, tem título de cidadão campineiro também, diploma de ativismo social, diploma de honra ao mérito, denominação de rua e acabou a sessão. Como essas pautas são organizadas, Heitor? O presidente da Câmara é quem é o responsável por criar a pauta de acordo com urgências. Então, existem algumas regras, por exemplo, pedido de abertura de comissão processante, certo, como aconteceu esse ano com o Vinícius Oliveira, o vereador do Cidadania, perdão. Essa pauta obrigatoriamente tem que ser votada na primeira sessão após o requerimento ser protocolado. A urgência de um projeto de lei, ela é pedida pelo próprio autor. E aí os vereadores votam se é urgente de fato ou não. Mas aqueles projetos que não são considerados urgentes ou que não têm um regimento sobre ele que exigem que sejam votados no dia, depende da mesa diretora, do presidente, das lideranças, de saber o momento certo de que esse projeto é interessante para passar, de que esse projeto não é interessante para passar, além de todo um trâmite que precisa pelas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça ela é obrigatória.
Porque todo projeto precisa passar por essa comissão para dizer se ele está ou não dentro da lei. Se for um projeto que não atende à Constituição ou que ele conflita com alguma lei nacional, ele já é dali mesmo descartado. Aí existem as outras comissões que também puxam para si o debate para saber se é interessante colocar em pauta ou não. Por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara tem uma reunião hoje para discutir o projeto de lei que foi proposto pelo vereador Nick Schneider, do PL. A comissão vai analisar, na verdade, o parecer favorável sugerido pelo vereador Nick Schneider. O projeto é do vereador Zé Carlos, do PSB. A ideia: proibir a nomeação de pessoas condenadas por agressão a idosos, crianças e adolescentes para cargos em comissão na administração pública direta e indireta do município. Também vai ser analisado pela mesma comissão hoje nessa reunião o parecer favorável que foi sugerido pelo vereador Luiz Iabico, do Republicanos, sobre um projeto de lei que é da vereadora Débora Palermo. A proposta trata da obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados do poste. Tem um monte de fio que está pendurado em poste que não serve para mais nada. Então a proposta da vereadora Débora Palermo, que já teve o aval do vereador Luiz Iabico, que faz parte dessa comissão, é para que sejam retirados os fios inutilizados. E a outra proposta, veja que são assuntos completamente diferentes, mas que caem na Comissão de Finanças e Orçamento. A proposta do fio faz todo sentido estar nessa comissão, porque estamos falando de um custo que talvez a concessionária vai querer repassar para o município. Então a lei tem que estar muito amarrada para não dar esse tipo de brecha também e derrubar o projeto numa instância jurídica. Agora, esse projeto de lei do vereador Zé Carlos, agressão contra idosos, crianças e adolescentes, podiam incluir agressão contra a mulher aqui, né? Com certeza. Não custa nada, né? Tem boletim de ocorrência já de agressão contra a mulher, tem medida protetiva, tem algum tipo de defesa para essa mulher pela Maria da Penha ou por outra lei do país? Então já coloca junto aqui não só idosos, crianças e adolescentes, mas também a quem agrediu mulheres. Mas aí, né? Acho que muita gente que se esconde hoje no anonimato iria ter luz jogada sobre casos de violência contra a mulher. Ainda sobre os projetos aqui de Campinas, o vereador Herbert Ganem apresentou uma emenda de um projeto de lei ordinária para alterar o Estatuto de Proteção dos Animais aqui em Campinas. A iniciativa quer corrigir o que, segundo ele, são pontos técnicos do projeto original e tornar mais claras e justas as regras sobre penalidades em caso de infração contra animais domésticos. Então é principalmente no quesito multa. Segundo o vereador, essa alteração torna o texto mais adequado à linguagem técnica e evita interpretações subjetivas. A nova redação do texto determina que o valor de multa leve em consideração a gravidade da infração contra esse animal, a situação financeira do infrator, a sua conduta e os efeitos causados a esse animal. O valor da penalidade pode variar entre R$ 1.500 e R$ 3.800 UFIX. A UFIC, a gente sempre lembra, é a unidade fiscal aqui de Campinas, Unidade Fiscal de Campinas. Hoje, uma UFIC tem o valor de R$ 4,88. Então, estamos falando aqui, para a gente fazer a conta, para deixar tudo bem claro, porque tratar como UFIC, ninguém faz compra em UFIC. Ninguém vai no mercado e fala, nossa, gostei dessa blusa, quanto tá em UFIC? Então, 1.500 UFIX vezes 4,88. Você se arrisca a fazer de cabeça, Ixi, eu não. Nós somos todos de humanas, eu né? fiz humanas, né? Então, 4,88 vezes 1.500. Estamos falando aqui de uma multa mínima de R$ 7.320 pela cotação de hoje para quem fizer mal a um animal, pela lei que já existe, mas que o vereador entende que ela tem que ter um custo maior no bolso do agressor. Outro projeto que também está tramitando na Câmara, na verdade é um protocolo indicado pelo vereador Otto Alejandro, do PL, um estudo de
plantação de lombadas nas vias em todas as ruas do Parque Residencial Campina Grande. Ele entende que há uma grande circulação de pedestres, incluindo crianças, e a falta de lombadas faz com que isso provoque acidentes. Segundo o parlamentar, o bairro passou recentemente por obras de pavimentação e ainda não conta com os famosos quebra-molas. O que mais que os vereadores estão fazendo? Eu adoro entrar no site da Câmara e ver esses projetos que fazem parte do trabalho dos parlamentares. Vereadora Débora Palermo protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei para criar a Semana Municipal de Combate à Erotização Infantil, que seria realizada todos os anos na semana do dia 18 de maio, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É o tipo de proposta que é mais fácil de passar e, se uma vez for aprovada, fica para o ano que vem, porque esse ano a data já passou. E claro que a gente vai acompanhar a sessão da Câmara, porque a primeira parte da sessão ela é voltada aos discursos livres. E é ali que muitas vezes o bicho pega no Parlamento de Campinas. Já assistiu uma sessão da Câmara Municipal completa? Completa não, só alguns pedacinhos. Tem uma questão que eu fico imaginando. Um vereador, né? Nós temos 33 vereadores. 33 vereadores. Quando esse vereador ele pode entrar com uma proposta, com um projeto, quantas vezes ele precisa fazer isso? Existe um número? Não há limite nem mínimo nem máximo. Então você pode ter um vereador que inunda a casa com projetos, nem todos úteis, nem todos dentro da lei. Você pode ter aquele vereador que é discretíssimo, mas que às vezes tem o projeto da vida dele que resume um mandato. E você pode ter o vereador que vem um requerimento aqui, uma indicação ali, um pedido. Eu estou solicitando para que a prefeitura explique por que não tem água no bebedouro do parque do meu bairro. Que também é um trabalho de vereador. Claro. Mas que nem sempre tem um resultado prático. Porque dependendo... Não estou citando agora Campinas especificamente, tá? Falar de uma maneira genérica. Geral. Tem vereador que se elege sem fazer a menor ideia. Em Campinas também tem. Campinas também tem um monte. Não faz a menor ideia do que o vereador faz. Sim. Então ele chega no bairro propondo que vai asfaltar isso. Eu vou construir um posto de saúde aqui que está precisando. Eu vou asfaltar a Via Láctea. Promete tudo que não é do cargo, né? Dele. E aí ele vai sendo cobrado pelos moradores e aí ele vai entupindo de requerimento, de indicação. Quero explicação de por que não tem asfalto na Via Láctea. E aí o prefeito às vezes atende o requerimento, às vezes ele olha e fala, vereador, por favor, né? Outros vereadores que fazem parte de comissão, eles são aqueles mais técnicos, que é pelo menos o que se espera de quem está numa comissão, por exemplo, de finanças, que conheça do orçamento público. Então eles têm funções que não necessariamente aparecem publicamente. E tem aqueles que realmente não fazem nada, quase que sai aqui um palavrão, não fazem coisa nenhuma e depois de 4 anos vem com as mesmas promessas. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque na hora que a gente vai votar, é importante a gente ficar atento numa possível reeleição. O que aquele nome fez pela cidade, né? Eu acho que é importante na hora que a gente vai apertar ali um número, não só apertar por apertar, porque eu acho que muitas das vezes é isso que a gente faz. Por isso que eu levantei essa questão. E você pode acompanhar o seu vereador pelo próprio site da Câmara Municipal da sua cidade. No caso de Campinas, se você digitar Câmara Municipal Campinas, você vai chegar até o perfil de cada um dos vereadores e saber exatamente o que cada um propôs no seu mandato. Isso não é uma boa vontade do parlamento, isso é lei, eles têm que publicar. O mesmo vale para deputados estaduais pelo site da Assembleia Legislativa e para deputados federais. Dá para saber quais são as propostas que eles apresentaram. E posso falar? Tem muito projeto bom que está parado. Tem muita proposta útil que está engavetada. E que aí não tem esse vereador, às vezes, ou esse deputado lá em Brasília, ele não tem um peso político, uma liderança para articular que esse projeto venha em pauta. Puxa. Então, por isso que a eleição de presidente de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa, de Câmara Federal, ela é muito importante. Porque é esse presidente quem vai dizer qual é a proposta, qual é o projeto de lei que vai estar em vigor. E, normalmente, presidente de Câmara de Assembleia é colado no prefeito, no governador ou no presidente da República. Então, vai colocar em pauta as propostas que
tenham um impacto eleitoral para quem está no executivo, sem necessariamente estar de acordo com as urgências da cidade, do estado ou do país. Por isso que a gente não pode jogar fora o voto para deputado, para vereador, para senador. A gente não pode votar apenas porque esse aqui é legal, esse aqui tem um jingle bacana. A gente tem que saber quem a gente está votando. Sim, com certeza. Porque esses caras são fundamentais para o andamento da máquina pública. Às 11h05, deixa eu fazer um rápido intervalo. Na volta, o giro da participação do nosso ouvinte que está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, 19971021493, ou pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas ampliou o número de vagas para hemodiálise ambulatorial, passando de 252 para 276 atendimentos na rede municipal. O aumento foi possível graças a um novo acordo com a Beneficência Portuguesa, que levou sua capacidade de 159 para 183 vagas. Além disso, 93 vagas continuam sendo oferecidas em parceria com o Hospital da PUC aqui em Campinas. O tratamento de hemodiálise ambulatorial é voltado a pacientes com insuficiência renal crônica e não exige internação. O acesso é feito por meio de encaminhamento pelas unidades de saúde através do sistema Ciresp. Apesar de a responsabilidade pelas vagas ser do governo estadual, a Prefeitura tem buscado expandir o atendimento diante do aumento expressivo da demanda após a pandemia de Covid-19. Antes da pandemia, a média mensal de novas solicitações era de 15,6% em 2024. Esse número subiu para 24,8% e nos primeiros meses de 2025 já chegou a 26,5% por mês. A administração municipal também já solicitou ao Estado o aumento de vagas nos hospitais de clínicas da Unicamp para ajudar a suprir a demanda crescente. Mais informações em bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 9 minutos. Vamos girar a participação do nosso ouvinte. Mas antes, Nath Luquez, temos uma notícia importante sobre vacinação. Nós terminamos a semana falando sobre os centros expandidos de vacinação que estavam atendendo, por exemplo, Shopping Parque das Bandeiras nesse final de semana teve vacinação, alguns supermercados também. Eu estou falando de vacina contra a gripe nesse período em que as doenças respiratórias, infelizmente, fazem parte da rotina do Sistema Único de Saúde. E a partir de hoje, tem vacinação em terminais de ônibus também?
Exatamente, porque a Secretaria de Saúde de Campinas iniciou hoje, então dia 9 de junho, uma nova série de ações para reforçar essa estratégia de vacinação contra a gripe fora das unidades básicas de saúde. Então, a programação vai incluir terminais de ônibus, shoppings, supermercados. E o objetivo é esse mesmo, elevar a cobertura vacinal, principalmente em grupos considerados prioritários. A dose é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses. Lembrando também que os centros de saúde Costa e Silva e também Campo Belo abrem respectivamente em 14 e 28 de junho, que acredito que sejam os 2 últimos sábados agora, né? Para intensificar a vacinação dos pacientes residentes em bairros de abrangência, que tradicionalmente esses centros de saúde não funcionam aos sábados, mas no dia 14 e 28 estarão abertos para vacinação. A vacina contra a gripe também segue disponível em todas as unidades básicas de saúde. Lembrando que não é preciso agendamento para receber, basta você levar o seu documento com fotos e caso você tiver a carteira de vacinação. Então a programação é bem extensa, começando por hoje até sexta, dia 13, no Campinas Shopping, Terminal Barão Geraldo, Terminal Campo Grande, Terminal Central, Terminal Ouro Verde. Já na sexta-feira nós temos também na rodoviária de Campinas e ao sábado em alguns supermercados, como o Pague Menos, o Satélite Íris, o Centro de Saúde Costa e Silva, como eu mencionei acima, o Enxuto Supermercados, Shopping Prado Boulevard e o Tausch. No sábado também, só que no dia 28, aí sim, o Centro de Saúde Campo Belo. Caso você tenha alguma dúvida, quer saber os horários de funcionamento e tudo mais, tá tudo escritinho bonitinho no site vacina.campinas.sp.gov.br vacina.campinas.sp.gov.br 11h11. Vamos girar agora sim a participação do nosso ouvinte. Primeiro agradecendo a quem está conosco também pelo nosso canal do YouTube, que está falando conosco também aqui, como é o caso do Joaquim Fernandes. Oi, Joaquim, bom dia para você. Ele diz: sobre o vereador ou deputado, tem serviços que eles dizem que fazem, ou até fazem, mas que não são deles. Por exemplo, energia chegar em determinado lugar, um novo colégio, um posto de saúde. Quem faz é o prefeito, quem faz é o governador, quem faz é o presidente, e aí o vereador, o deputado acaba levando a fama. Isso é verdade. Eu tenho uma história curiosa de um vereador em um bairro aqui em Campinas, que ele ainda é vereador, tá? Eu vou poupar o nome nesse primeiro momento. Mas é de um bairro muito popular aqui em Campinas. E eu ouvi relatos de muitos amigos que moram nesse bairro que diziam o seguinte: o cidadão tá ali fazendo uma obra na própria calçada. Então o morador precisa melhorar a calçada e é dinheiro 100% dele, morador, na calçada da casa dele. Tá. Aí o que acontece? Ali é passagem de ônibus. Aí o vereador tira uns 30 minutinhos, 40 minutinhos do dia e ele fica ali de braço cruzado na porta da casa do outro, do morador, olhando os pedreiros trabalharem. E aí, quando o ônibus passa, o pessoal fala: ó lá, o vereador tá trabalhando pelo bairro. Tá brincando. Tá fazendo a obra pelo bairro. Então, isso acontece sim, viu, Joaquim? Isso acontece. É raro, mas acontece sim, muito. Muito. O Antônio Pedro conosco também diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal de mãos dadas com o governo e contra os aposentados na revisão da vida toda. Como a outra parte em um processo terá uma chance de êxito, ele questiona. Uma vergonha o que o STF está fazendo com a revisão para a vida toda. Agora estão anulando a sua própria decisão de 2022 que dava o direito dos aposentados idosos de incluir todas as contribuições. Ele se refere ao julgamento que foi retomado na última sexta-feira, mais um recurso envolvendo a revisão da vida toda das aposentadorias pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Dessa vez, o STF analisa um recurso do INSS para aplicar o entendimento da Corte que vetou a revisão dos benefícios aos processos que estão em tramitação na Justiça. Em março do ano passado, o Supremo decidiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recálculo do benefício. A decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. A reviravolta ocorreu porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, que é lá de 1991, e não um recurso extraordinário que os aposentados ganharam o direito a essa revisão. O voto mais recente é do ministro Alexandre de Moraes,
que após a decisão do plenário contrária aos aposentados, deve ser aplicada nova tese aos processos que aguardavam a decisão final da Corte. Além disso, Alexandre de Moraes reafirmou o entendimento do plenário que garantiu que os beneficiários não terão que devolver os valores que foram pagos por meio da decisão definitiva e provisórias assinadas até o dia 5 de abril do ano passado, data em que foi publicada a ata do julgamento que derrubou a tese de revisão da vida toda. Agora, pensa comigo o seguinte: quando estão falando que o Brasil precisa de reformas, e eu ouço isso todo santo dia, porque agora a história é o IOF que o governo recuou e, como compensação, aumentou o imposto para Bet, aumentou o imposto para Fintech, que é um nome bonito para banco digital, e aumentou o imposto sobre movimentação de quem usa cartas para especulação imobiliária. E estão fazendo um burburinho, uma gritaria. Porque quando falam assim, aumentou a carga de impostos, o que você pensa? Ih, vai aumentar o meu imposto de renda. Ih, vai aumentar o meu custo de vida nesse país. São impostos muito específicos que atingem uma parcela muito pequena da sociedade. Quando a gente ouve que o Brasil precisa das reformas, a reforma da Previdência, você acha que é para dar dinheiro para aposentado ou para tirar dinheiro do aposentado? A última reforma da Previdência melhorou ou piorou a condição do aposentado no país? Ah, mas é porque os cofres públicos, as contas públicas precisam disso. Ok, mas é sempre para coetar. Então tem muita gente gritando agora pelo aumento de algo que é especulativo, que só mexe com dono de banco, que só mexe com bet, mas queria que aumentasse o quê? O preço da gasolina, o preço no supermercado? Pera lá, né, gente? Vamos com calma também, porque senão a gente compra muito discurso que depois quem vai pagar a conta somos nós. 11h16, mensagem de áudio chegando para compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre essa família, eu tinha lido semana passada. Caso de Limeira. E falar a verdade, as pessoas estão cada dia mais doentes, com crise de ansiedade, depressão, né? E o pior de tudo é você ter uma arma dentro de casa. Na hora que você vai ter um surto, alguma coisa, você não pensa muito bem, né? Entra algum espírito, alguma coisa, eu não sei o que é a depressão, né? No grau espiritual, o que é isso. Mas aí acontecem essas tragédias, né? E eu acho que para a pessoa ter uma arma, tinha que passar por um controle rígido, né? Para a pessoa poder passar um controle rígido para saber o mental dela, né? Para ver se ela pode ter uma arma mesmo, né? Então, se fosse ver por aí, eu acho que só teria... Era poucas pessoas que poderiam ter armas. Porque todo mundo que tem arma é meio fora da casinha, né? Eu até entendo que as pessoas querem se defender, mas... Sei lá, tem hora que muitas vezes não tem como defender, né? É acreditar em Deus e rezar, né? É isso. E eu queria saber, Heitor, do caso daquele motorista de Uber que foi assassinado lá no bosque, se tem alguma... Tem algum retorno se pegaram o assassino, alguma coisa, tá bom? Fica com Deus, Heitor. Uma boa semana para você. Muito obrigado ao Alexandro, morador do centro da cidade de Campinas. Preciso lembrar, são infelizmente tantos casos de polícia que a gente cobre diariamente no Brasil. Gente, a última informação que a gente tinha é de que continuava ainda foragido, sim, o assassino desse trabalhador. O crime foi em outubro do ano passado. No Bosque, na rua Luiz Dalencourt, se eu não me engano, foi onde o crime aconteceu. Mas a última atualização é de que a polícia ainda estava atrás. Câmeras de monitoramento mostraram a ação, mas não tínhamos ainda atualização sobre alguém preso neste caso. A mensagem que chega do Edivalmir Massa. Oi, sumido. Bom dia para você, Edivalmir. Heitor, pede para que os 33 vereadores apresentem um relatório de fiscalização da execução do orçamento, inclusive o da Câmara. Se 3 apresentarem, eu te dou um presente. Acho que esse presente vai ficar para outra hora, Edivalmir. Mais mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band amigos. O Lula vai viajar, foi viajar para a China, trouxe
bilhões de investimento, foi viajar para a França, agora trouxe bilhões também de investimento. Agora o outro, né, o ex viajava, trazia o quê? Rolex, joias, né? Joias roubadas. Tanto de negrão. O ouvinte Edmilson desejando bom dia a gente, bom dia Heitor, bom dia Nath. Comentando um assunto de sexta-feira a respeito da capivara que estava circulando no entorno da Lagoa do Taquaral e ocasionou um acidente com um ciclista. Ele diz, para tudo, velho. Estamos em um local que já deixou de ser uma área silvestre há muito tempo. Ali não é lugar de capivara, que é um animal silvestre protegido. E nós, frequentadores de uma área totalmente urbana, temos menos valor do que as capivaras. Não se pode nem frequentar tranquilamente a Lagoa do Taquaral, que onde você se sentar é infestado de carrapatos. Não dá nem para fazer um piquenique. Entendo eu, ali não é lugar para elas. Será que precisa o pior acontecer, como uma contaminação com a febre maculosa em um dos indivíduos para se perder todo o controle e a área ser interditada? Uma vez que isso acontecer, levam meses para descontaminar essa área. Isso precisa ser tratado com urgência pública e, finalmente, realocar as capivaras para um local adequado. Agora, qual é o local adequado que não tem contato com a população? Em geral, as capivaras ficam onde tem parque. Onde tem parque tem gente, onde tem gente tem risco. E não vale o argumento de que tem que sair matando capivara. Não. Até porque a lei não permite. Existe uma lei federal que protege as capivaras e que proíbe a matança desses animais. É uma lei de 1967, é isso? Deixa eu puxar aqui certinho essa lei. A capivara que virou um fenômeno pop agora também, viu? É verdade, tem até bichinho de pelúcia da capivara. E que é um animal fofo, bonzinho, extremamente inteligente, mas que sim, oferece o risco por ser o hospedeiro do carrapato estrela, mas não é o único. Cavalo também é hospedeiro do carrapato estrela e a gente não vai sair matando cavalo. A lei é de 1988, a Constituição, a Lei de Proteção e Fauna, e tem a lei de 1998 de crimes ambientais que protegem as capivaras. É fato que quando um animal sai do controle, é permitida a caça no Brasil. É o que acontece com o javali europeu. Javali é uma praga no Brasil. É preciso ter a caça para ter o controle da população. Alguns biólogos defendem até o extermínio da espécie no país. E aí a gente tem que pensar não com a dó do animal, mas com um convívio social. No caso da capivara, é a mesma coisa. Só que a lei protege o animal. Então, se entender que é preciso fazer o manejo, vai colocar aonde? E elas se movimentam, elas saem. Elas não ficam paradinhas ali dentro do parque, né? Elas saem. E o parque é todo feito também para uma capivara se esbaldar ali dentro. A mensagem, tem mais mensagem de áudio, meu caro Leandro Lopes? Tem mais uma mensagem de áudio. Heitor. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom você tocar nesse assunto aí. Qual? Tô escutando vários jornais e tal. Agora, a direita tá querendo o seguinte, porque aquele Armindo Fraga, se não me engano o nome dele era isto, economista, era dizendo que o salário mínimo tem que ser congelado por 6 anos. Olha só o que eles estão querendo. Veja aí, pessoal. Olha bem para quem que vocês vão votar para depois não ficar chorando, falando que não consegue aposentar, eu não consigo aposentar mais, por causa de vocês mesmos. Aprenda a votar. Já está sabendo que eles estão querendo fazer isso. Se o Lula sair, esquece, eles vão fazer isso e vão mexer com os aposentados. Certo? É isso aí. Armínio Fraga, economista, ex-presidente do Banco Central e que defende desde o início do ano essa ideia de que é preciso fazer um congelamento por 6 anos do salário mínimo e ele jura de pé junto, seria espetacular para os pobres. Se ele aceitar viver com o salário mínimo para dar o exemplo de que seria espetacular para os pobres, acho que podemos todos entrar em consenso. Às 11h24, mas não vai acontecer. Não, jamais.
A mensagem aqui do Adriano Vermelho. Para uma discussão séria e fundamentada, devemos, para começar, abandonar certeza. Sim, porque um pensamento crítico legítimo nasce da nossa capacidade de duvidar e questionar. Por exemplo, um político fez uma coisa muito errada, como tramar um golpe, pauta quente. A menos que você esteja envolvido na trama, você nem deve culpar e nem emitir opinião ou julgamento. Afinal, todos têm direito a se defender e muito menos comprar uma defesa sem embasamento algum e só ouvindo sua ideologia se manifestar de maneira quase cega e crédula, às vezes passando por cima até de provas técnicas irrefutáveis. Mente quem diz não ter lado ou ser completamente isento, mas acredito de verdade que tanto o profissionalismo quanto o bom senso e mais o quarto poder, as mídias, jornalismo sério, responsável, na grande maioria das vezes, se encarregarão de manter na pauta os fatos e não só opiniões. Essas sim, fortemente influenciáveis. Bom dia, meus âncoras preferidos e a todos os bandimaníacos como eu. Muito obrigado, Adriano. Bom dia pra você. Nós vivemos num país em que todos têm direito a voto, certo? Uhum. Jornalista vota, juiz de direito vota, político vota, catador de latinha vota. Todo mundo escolheu um lado na última polarização política. Ponto. Negar isso é negar o óbvio. Agora, usar o que você pensa para distorcer fatos, aí é canalice. E o nosso grande desafio todos os dias é levar a você informação e, quando for opinião, deixar muito claro para não misturar as duas coisas. Certo, Nath Luquez? Com certeza. E 1h30 da tarde tem informação, tem opinião, tem bate-papo descontraído, tem dicas... E tem a companhia de Nath Luquezzi e Lari Lopes no Band Mulher, na tela da Band Mais TV. Com quais atrações hoje, Nath? Hoje, como estamos em junho, é um mês aí voltado ao alerta para a obesidade, então nós vamos receber uma especialista para falar sobre esse assunto. Vamos falar também de como cuidar do seu cabelo, principalmente nessa época de frio que cai cabelo adoidado. E a gente também vai falar sobre doença de Crohn. E que é claro que finalzão de semana acabou e claro que os famosos aprontaram bastante aí. Eu trago tudinho pra vocês às 1h30 da tarde, todos os babados desse mundo dos famosos. E o nosso Manhã Bandeirantes volta amanhã, a partir das 10 horas, depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Ultimaço de Carlos Batista com o Nossa Área na edição de hoje, com a apresentação do Carlos Henrique. Um grande abraço e continue na RB. Notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição do vestibular Unicamp 2026 está chegando ao seu final. O pedido é válido também para a modalidade Enem Unicamp 2026. Os pedidos deverão ser realizados até sexta-feira agora, dia 6 de junho, exclusivamente pela internet, na página da Conveste, através do site www.conveste.unicamp.br. Segundo informações da comissão, a taxa de inscrição para esse ano está estimada em torno de R$ 210, o mesmo valor da edição de 2025. O valor será definido apenas na divulgação do edital do vestibular. Vale lembrar que as isenções da taxa de inscrição são oferecidas em 4 modalidades: famílias de baixa renda, funcionários da Unicamp e Funcamp, candidatos de alguns cursos noturnos e bolsistas de escolas particulares. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.